Fala aí galera, tranquilidade total? Eu sou o Tenente Peçanha, sou professor de Física, estarei a partir de hoje ajudando vocês a passarem aí nos concursos militares, né, que tanto desejam. Note o seguinte, deixa eu contar rapidamente aqui um pouquinho sobre mim, né? Eu fui professor da EFON, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, ali ó, que fica centrada no Ciaga, né? Ali é o local da EFON. Eu fui professor durante mais ou menos uns 4 anos ali dentro, fui presidente da banca do concurso e tenho um bizu para te dar. Você que vai fazer o concurso desse ano, né, o concurso 2021, concurso 2020/2021, você que vai fazer esse concurso precisa assistir essas nossas aulas de revisão, né, e com certeza divulgar isso para o máximo de pessoas possíveis, né? Todos os seus colegas aí que também estão estudando, né? Que vocês estão aí se esforçando com certeza, às vezes juntos, divulga isso aí, né? Isso vai ser de suma importância. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai iniciar pegando uma questãozinha, a questão do concurso 2018. Essas questões foram feitas por mim, tá? Enquanto era presidente da banca. A questão, por exemplo, de número 21, ela trata um pouquinho sobre análise dimensional. Então, antes de resolver a questão, eu vou dar o bizu do tenente. Vem comigo, então. Bizu do tenente. Tenente, o que a gente tem aí no bizu sobre análise dimensional? Cara, você precisa entender o seguinte, quando a gente pensa em análise dimensional, o que a gente tem que fazer é analisar as dimensões, né? A gente passa a analisar as unidades de medida, praticamente isso, as unidades de medida de uma determinada grandeza física. Então, por exemplo, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de análise dimensional, a gente normalmente divide em mecânica, pensando em mecânica, em comprimento, em massa e em tempo. Então, note o seguinte, quando a gente fala de análise dimensional, você precisa ter dentro aí da sua cabecinha o seguinte: a análise dimensional, ela vai utilizar símbolos dimensionais e também irá trabalhar com equações dimensionais. Quem seriam os símbolos dimensionais, tenente? Os símbolos, tá, pessoal, dimensionais são símbolo para, por exemplo, massa. A gente diz que é um M maiúsculo, símbolo para massa, tá? Então, esse símbolo aqui é o símbolo dimensional para massa. A gente tem o símbolo dimensional para comprimento, que é o L. E a gente vai ter um símbolo dimensional, tá, para o tempo, que é o T maiúsculo, né, o Tzão. Ai, tenente, estou com tesão. Calma aí, esse T aqui é T de tesão, T maiúsculo, apenas isso, tá? Então, esse cara aqui é o nosso amigo tempo, é o símbolo dimensional do tempo. Note que existem mais 2 símbolos dimensionais que são importantes, mas quando a gente pensa em mecânica a gente normalmente restringe para massa, comprimento e tempo. Entretanto, quando você vai, por exemplo, caminhando um pouquinho lá na Física 2, quando a gente pensa em temperatura, temperatura, tenente, também tem um símbolo dimensional? Tem. O símbolo dimensional para temperatura é essa letra aqui, teta. Ai, tenente, teta? Não, fala certo comigo. Teta, tudo bem? Então, esse teta aqui é o nosso amigo temperatura. É o símbolo dimensional para temperatura. Cuidado, hein, guerreiro? Quando você fala errado, todo mundo acha bem estranho isso. Teta, não é teta, tudo bem? T aqui de tempo, ok. Tenente, existe mais algum outro símbolo dimensional que eu preciso ter em mente, tenho que guardar? Com certeza. O símbolo dimensional lá que figura na eletricidade. Qual seria, tenente? O nosso I de corrente elétrica, Então, na Física 3, tenente, então a gente tem a corrente elétrica tendo um símbolo dimensional
afirmativo, guerreiro. O símbolo dimensional para a corrente elétrica é o nosso I maiúsculo, tá ok? Então, vou colocar aqui, ó, o símbolo para corrente elétrica. Beleza, então, quando a gente fala de análise dimensional, a gente precisa ter em mente que existem símbolos que vão representar a dimensão de massa, de comprimento, tempo, temperatura e corrente, e daí surgem as nossas famosas equações dimensionais. Por exemplo, então vamos começar no básico. Se eu te digo o seguinte, ó, qual a equação dimensional para espaço, né? Posição, espaço, lá em cinemática. Então, quando a gente fala, por exemplo, de equação dimensional, ó, a gente precisa representar da seguinte maneira: espaço, a letrinha S de espaço. Se eu quero tratar da equação dimensional do espaço, eu vou vir aqui, ó, vou colocar um colchete e vou dizer que a equação dimensional do espaço, lembra comigo, olha o bizu, olha o bizu. Equação dimensional do espaço é o L. Por que o L? L elevado a 1. Por que L elevado a 1, tenente? Porque quando a gente fala de espaço, pensa comigo. Quando eu digo assim, ó, o camarada percorreu 5 metros. 5 metros. Olha só, 5 é o número, M não é a unidade de medida? No sistema internacional metros? Deixa eu te dar um bizu. Metro. Metro está ligado ao que, guerreiro? Com certeza a comprimento. Então, se eu tenho 1 metro aqui, metro, a minha equação dimensional do espaço vai ter que ser escrita baseada no símbolo dimensional do comprimento. No caso aqui é o L elevado a 1 ou apenas L, ok? Vamos então evoluir. Se a gente for pensar na equação dimensional da velocidade, o cara falou para você, determine a equação dimensional para a velocidade. Olha aqui, ó. Então ele quer saber esse V. Coloquei o colchete para representar a equação dimensional. Pensa comigo aqui. O que seria a equação dimensional para a velocidade? Existem duas maneiras de você pensar, né, para resolver isso. Pensa primeiro no seguinte: qual seria a equação de velocidade aí, né, que tu lembra mais rápido? Provavelmente ΔS sobre ΔT, certo ou errado? Tudo bem? Olha aqui, ó. Certo ou errado? ΔS sobre ΔT. Então, se a gente pensa, ó, a equação da velocidade, tira o colchete, é ΔS sobre ΔT. O que seria a equação dimensional para a velocidade? Eu preciso colocar as dimensões de ΔS, que é comprimento, e dividir pelas dimensões do tempo, que é o ΔT. Guerreiro, falei em ΔS, sei que a gente está falando de comprimento, certo? Comprimento, qual é o símbolo dimensional para comprimento? Quase caí aqui. Qual o símbolo dimensional para comprimento? Não é o L? Então, ó, eu posso pegar no lugar de ΔS e botar o L. Dividido por quem, tenente? Quem é o símbolo dimensional para o tempo? Opa, é o T maiúsculo, tenente. Tá aqui, ó, Tzão. Então a gente vai ficar com a equação para a velocidade dimensional, podendo ser escrita como L dividido por T, ou ainda, guerreiro, deixa eu dar um bizu. A gente normalmente não escreve nada no denominador. Quando a gente escreve uma equação dimensional, a gente bota tudo como se fosse na horizontal, tudo bem? Tudo aqui, ó, no numerador. Então a gente vai ficar com L, ó, multiplicado por tempo elevado a menos 1. Note o seguinte, é comum também aparecer às vezes, né, o camarada, ele pode às vezes botar aqui, ó, um M na frente. Pode, tenente, MLT. Só que cuidado, se eu só tenho LT na velocidade, esse LT, quando eu represento o M aqui, eu preciso colocar um M elevado a zero. O expoente do M é zero. Por quê? Porque qualquer número elevado a zero, a gente sabe que vai ser igual a 1. Isso aqui então representa, por exemplo, o L elevado a 1, T menos 1. Então note que isso aqui para a gente é a nossa equação dimensional para a velocidade, né? Eu costumo, né, falar para os meus alunos o seguinte: olha, o bisurado mesmo é você sempre fazer o seguinte. Se você sabe que a equação da velocidade, agora eu estou te dando o pulo do gato, equação da velocidade é ΔS sobre ΔT, você sabe de cabeça, por exemplo, então, que a gente tem como unidade metro por segundo. Certo ou errado? Tudo bem?
Se eu sei que o metro por segundo é a nossa unidade de medida de velocidade, de cara eu já posso vir aqui e pensar, a equação dimensional para a velocidade está ligada ao metro, que é comprimento, dividido por segundo, que é tempo. Ou seja, LT menos 1. Foi bem fácil pensar assim, não é? Tenente, pode dar um outro exemplo? Vamos para outro exemplo. Força, ó, tô evoluindo, hein? Força, segunda lei de Newton, F é igual a MA. Aí, tenente, qual é a segunda lei de Newton? F é igual a MA, princípio fundamental da dinâmica. Vem comigo, olha só, se F é igual a M vezes A, um bizu, pulo do gato, resolvendo rápido, eu sei que F... Ai, tenente, mas F não é medida em newtons? Cuidado. A unidade de F não é newtons? Cuidado. Você tem que escrever, para pensar em análise dimensional, você vai ter que pensar em massa, comprimento, tempo, temperatura e corrente. Essas outras unidades que são diferentes dessas aqui, né? A gente não pode escrever na análise dimensional. Então, olha só, por exemplo, força. Eu não vou poder escrever que a unidade de medida de força é um newton. Eu tenho que pensar em massa como sendo quilogramas e a aceleração como sendo metro por segundo ao quadrado. Feito isso, já sei qual a unidade de medida de força, né? O que a gente vai fazer? Agora eu posso escrever que a equação dimensional para força é, então, quilograma. Quilograma não é massa? Opa! Massa. Metro não é comprimento? Opa! Comprimento. Segundo ao quadrado, lembra? Tem que passar ele para cima. Fica segundo elevado a menos 2. E segundo não é tempo? É tempo. Então fica tempo elevado a menos 2. Olha aí, a equação dimensional para força. Bem tranquilo, né? Então, uma vez que a gente já sabe o bizu de análise dimensional, a gente pode agora resolver a questão de número 21 do concurso da EFON aí, né? Nessa questão eu homenageio a minha esposa, a Tamires, linda, maravilhosa. Tamires, ela se transforma numa pesquisadora da NASA. Vamos lá? Vem comigo. Então, simbora, galera! Então, vamos lá. Olha, essa questão de número 21, né, como eu já disse, ela é uma homenagem que eu faço à minha linda, maravilhosa esposa, Tamires, né? Ela é formada em administração, mas, né, para o bem da EFON, ela se transforma aí numa pesquisadora da NASA. Vamos lá. Olha o que diz na questão 21. Vai aparecer para vocês aí. Observando um fenômeno físico, Tamires, uma pesquisadora da NASA, verificou que determinada grandeza era diretamente proporcional ao quadrado de uma força por uma velocidade e inversamente proporcional ao produto do quadrado de um peso pelo cubo de uma aceleração. Sabendo-se que a constante de proporcionalidade é adimensional, a expressão dimensional da referida grandeza é... Deixa eu te dar o bizu, guerreiro. Vou aparecer para você. Opa! Vamos lá. Olha só. Eu costumo sempre, quando resolvo uma questão, anotar os dados, né? É uma coisa que é um princípio básico. Você precisa anotar os dados. Então, a questão de número 21, vamos lá? Eu agora vou ler com vocês aí, né? Não vai aparecer mais, mas vamos lá. Observando um fenômeno físico, Tamires, uma pesquisadora da NASA, verificou que determinada grandeza... Ela verificou que uma determinada grandeza, eu vou chamar de GR, tá? Uma determinada grandeza era diretamente proporcional ao produto de uma força... Deixa eu falar uma coisa, se ela é diretamente proporcional, aqui ó, ao produto de uma força por uma velocidade diretamente proporcional, botei um K aqui, um K que representa, né, uma constante de proporção, um K comum, tá? Porque ele falou que é diretamente proporcional ao produto de uma força por uma velocidade, e inversamente proporcional, então vou botar ali, ó, no denominador, né, dividindo, e inversamente proporcional ao produto do quadrado de um peso pelo cubo de uma aceleração. Produto de um quadrado de um peso
pelo cubo de uma aceleração. Então, o que ele segue dizendo? O que eu sigo dizendo, né? Porque foi eu que fiz essa questão, guerreiro. Vem com eu. Sabendo-se que a constante de proporcionalidade, que é esse K, ele é adimensional, a expressão dimensional da referida grandeza ou seja, ele quer saber a equação dimensional dessa grandeza. Opa, então vou anotar aqui, ó, ele quer saber qual é a expressão dimensional. É isso que eu peço na questão aí. Qual o bizu que eu dei? Falei que o K, a constante de proporcionalidade, é adimensional. Deixa eu falar uma coisa, toda vez que o cara fala para você que o camarada é adimensional, ele não tem dimensão, ele não tem unidade de medida. Logo, eu posso afirmar que esse K, ele vale 1, tá bom? Guardem isso. Se é adimensional, o K, ele vale 1, quando a gente for resolver. Então, tenente, como é que eu vou fazer para resolver essa questão? Fica tranquilo, o bizu já foi dado, agora a gente só vai aplicar o nosso conhecimento. Vem comigo, vem comigo. Olha só, então já vou começar escrevendo o seguinte aqui, ó, que a grandeza, lá que a Tamir estava estudando, ela possui uma equação dimensional. Opa! Essa equação dimensional, quando agora então eu passo dessa primeira linha para essa segunda, pessoal, olha só o bizu. Eu vou agora colocar o cochete em cada uma dessas grandezas. Por quê? Porque o cochete, quando ele envolve a grandeza, a gente está falando da equação dimensional dessa grandeza. Então, ó, a equação dimensional de K vezes a equação dimensional de F vezes a equação dimensional da velocidade, dividido isso tudo pela equação dimensional do peso agora, que está ao quadrado, vezes a equação dimensional da aceleração, que está ao cubo. Tenente, ele já falou para a gente que o K vale 1, né? Exatamente, já facilitou a nossa vida, tudo bem? Mas tem mais coisa aqui que facilita a nossa vida. Por exemplo, aqui eu tenho força em cima, certo? Embaixo eu não tenho peso. O que é peso? Tenente, peso é uma força, né? Força-peso. Afirmativo. Vale lembrar que o peso é a força, gravitacional, a força que a Terra exerce nos corpos, próximo à superfície. Então, o que a gente vai dizer aqui, ó? Seguindo. GR, a equação dimensional da grandeza, é igual a esse 1, na multiplicação ele é neutro, vai ficar aqui F vezes V, dividido por quanto? Esse cara eu posso chamar de F também. O peso, então, fica peso aqui ao quadrado, fica o F ao quadrado vezes a aceleração ao cubo. Outro detalhe importante. Sim, eu posso. Você está com vontade de fazer isso? Tu está com vontade? Eu também estou. Vem comigo. Vou cortar esse F aqui com um quadrado. E aí a gente fica aqui com algo um pouco mais simples. Equação dimensional da velocidade em cima, dividido pela equação de F embaixo, vezes a equação dimensional da aceleração ao cubo. Tenente, e agora? O próximo passo é você substituir a equação dimensional de velocidade, de força e de aceleração. E aí eu vou te dar mais um bizuzinho. Como é que a gente faz para resolver isso, tenente? Cara, existem várias maneiras, mas eu te dei um pulo do gato agora há pouco, tu lembra? Eu falei para você o seguinte, velocidade. Qual é a unidade de medida de velocidade? Não é o metro por segundo? Metro por segundo? Isso aqui nos leva a crer que a gente tem, se a gente for pensar na equação dimensional para velocidade, comprimento, não é isso? Comprimento vezes o tempo elevado a menos 1. Aí, já sei que esse V pode ser substituído por isso. Tenente, força. Agora há pouco eu também falei sobre força. O que a gente aprendeu? Força é medido em massa vezes aceleração? Quilograma é massa vezes aceleração. Metro por segundo ao quadrado. Aí a gente chegou à conclusão. Temos massa é o mzão, comprimento m, L, e a gente pode escrever T elevado a menos 2. Olha aí, já sabemos o nosso F, a equação dimensional para o F. E aí, para finalizar, qual seria a equação dimensional para a aceleração? Fácil, A aceleração, a gente sabe que a unidade de medida no sistema internacional é o metro por segundo ao quadrado. Isso nos leva a crer metro, comprimento?
tempo, né? Segundos. Segundo não é tempo? Então, t elevado a menos 2. Guerreiro, acabou. O que, tenente? Caixão. Matamos a questão. Olha aqui, ó. Então, a grandeza, né? Tem como equação dimensional, essa grandeza aqui vai ter como equação dimensional quem? V. V não é o L, L, t elevado a menos 1. Show de bola. Olha aí. Isso dividido por quem, tenente? Força. Força não é o M, L, t elevado a menos 1? Beleza, mas a força está multiplicada pela aceleração ao cubo. Cuidado aqui agora. A aceleração ao cubo é esse cara, Lt elevado a menos 2, ao cubo. E agora, não tem jeito. Fazer aquelas continhas que a gente normalmente gosta. Você, guerreiro, está se preparando para ser um futuro militar. Eu fui militar durante os 5 anos, né? Sou tenente hoje da reserva, mas não remunerada, não recebo nada da Marinha, é claro. Mas, ó, você que quer ser militar, meu amigo, gosta com certeza de fazer essas continhas, né? Então, ó, brincando aqui um pouquinho, esse L corta com esse L. Tenente, tem mais alguma coisa para cortar? Ó, temos aqui um t elevado a menos 1, não é isso? Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Opa! Na hora de substituir a força, mlt elevado a menos 2, eu botei aqui menos 1, então cuidado, tá bom? Então a gente vai ficar em cima com t elevado a menos 1, opa, dividido por quem, tenente? Embaixo, m vezes l elevado a menos 2, esse cara aqui, esses caras estão elevados ao cubo, vai ficar L ao cubo, né? Aqui é T elevado a menos 2, ó, T, M vezes T elevado a menos 2, L ao cubo, vezes T elevado a menos 2 vezes 3, menos 6. Então, concluindo aqui, a gente fica com a equação da nossa grandeza, na equação dimensional vai ser, gente, esse M tem que subir, vai ficar m elevado a menos 1. Esse t elevado a menos 2, com menos 6, menos 8, sobe, vai ficar mais 8, com menos 1, 7. Então, a gente vai ficar com esse L ao cubo menos 3, subiu, inverteu o sinal do expoente, e a gente ficou aqui ó, com t elevado a 7. T elevado a 7. Por quê? Porque o t menos 2 com t menos 6 dá menos 8, sobe, dá mais 8, menos 1, mais 7. Se a gente for olhar, tem gabarito? Vamos ver. M elevado a menos 1, T a 7 e L menos 3. Afirmativo, gabarito aí da nossa questão é a nossa letra E. Tranquilo, né, pessoal? Olha aí, tá aqui, você dá um pause aí durante a resolução, mas tá tudo muito bisurado, mastigado para você, beleza? Eu sou o Tenente Peçanha, o Tenente Peçanha sou eu. Você conhece o Tenente Peçanha? É, guerreiro, eu sou o Tenente Peçanha. Deixa eu te dar um bisu. Todo dia eu vou estar colocando uma questão aí da iPhone até esse concurso, né? Tenente, mas vai ter dia que vai ter que colocar 2? Com certeza, para a gente conseguir no dia 12 e 13 ali, antes do dia 12 e 13 de setembro, né? Que é o concurso da iPhone, eu vou ter já resolvido todas as questões. Então, vem comigo, acompanha, dá uma curtida lá nesse canal louco aí que eu estou montando só para isso. Curte, compartilha e a gente vai vivendo junto, beleza, guerreiro? Nessa missão que é fazer você ser aprovado no concurso. Um beijo no coração e a gente se vê na próxima. Até!